Meus caríssimos e amados irmãos, que vão ouvir a minha voz nessa mensagem, vamos falar sobre milagres, sobre o agir de Deus no tocante a curas e milagres. Existem 4 tipos de doença: doença na carne, nos ossos, no sangue e doença na alma. A doença na carne, no sangue e nos ossos, os médicos poderão levar a cura e solucionar esses problemas, mas existe uma doença na alma. E essa doença na alma é preciso a ação divina para que a cura da alma seja alcançada. A Bíblia Sagrada fala em João 4,48, Jesus dissera: se não virdes sinais, milagres e maravilhas, o povo não crerão. Para que o povo creiam e a obra de Deus cresça e avance em franco progresso, há necessidade de haver milagres, maravilhas, curas, operações, ação de Deus no meio da multidão, no meio do povo. E nós temos muitos exemplos e referências bíblicas a esse respeito. E para que isso aconteça, o servo do Deus vivo precisa viver uma vida consagrada na oração, no jejum, na santificação e receber de Deus a autoridade e a unção do Espírito Santo sobre a sua vida para que aconteçam os milagres. A Bíblia Sagrada nos fala dos dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12, em Romanos capítulo 6, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, versículo 11, 28, 29, 30 e 31, a respeito dos dons do Espírito Santo, da ação de Deus na vida do homem para realizar milagres. E em Romanos capítulo 12, versículos 6 ao 8, também fala sobre a diversidade de dons e de ministérios que Deus dá aos seus para operar milagre. E a Bíblia Sagrada nos fala, meus irmãos, nos 28 capítulos de Mateus, nos 16 capítulos de Marcos, nos 24 capítulos de Lucas e nos 21 capítulos do Evangelho de João, nós temos um vasto relatório a respeito de pessoas, dos obreiros da igreja, que foram chamadas, vocacionadas e ungidas para levar o Evangelho e para fazer milagres e grandes maravilhas na vida das pessoas. E isto acontecendo, a obra de Deus cresce e avança em franco progresso. A Bíblia fala nos 28 capítulos do livro dos Atos Apóstolos, nos 16 do livro de Romanos, nos 16 do primeiro livro de Coríntios, nos 13 capítulos do segundo livro de Coríntios, a respeito de grandes obras e grandes milagres que Deus fizera através dos apóstolos. Nós vemos Deus usando o apóstolo São Pedro e o João, quando foram ao templo, na hora nona da oração, em Jerusalém, a oferecer uma cura a um homem coxo de nascença, que estava à porta do templo chamado Formosa, pedindo esmola. E Pedro e João lhes outorgaram o milagre, a cura na pessoa bendita de Jesus, e esse doente entrou no templo glorificando a Deus com Pedro e João, a hora nona da oração em Jerusalém, no templo, na igreja. A Bíblia Sagrada fala que Pedro curava os doentes com a sua própria sombra, que Paulo levavam de Paulo aos enfermos lenços e aventais do seu corpo, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos se afugentavam pela autoridade e o poder que havia na vida do apóstolo São Pedro e do apóstolo São Paulo. Então Deus quer usar a sua igreja nos últimos dias, mas há uma necessidade muito grande de você entregar a tua vida inteiramente aos cuidados do Senhor, viver uma vida consagrada no jejum, na oração, no estudo da palavra, e viver uma vida plena, bem próximo de Deus, para que Deus opere milagres e grandes maravilhas.
Nós olhando para a Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 17, nós vemos a história do profeta Elias. Eu sou um verdadeiro apaixonado pelos profetas Elias, Eliseu, Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías. E, na verdade, todos os profetas, eu sou um verdadeiro apaixonado pela história e pela vida e pela ação dos profetas no tocante a esse grande ministério na Bíblia Sagrada. É muito maravilhoso você ler e estudar a respeito da vida dos profetas. Elias era um homem extremamente usado por Deus. Depois, seu sucessor, Eliseu, foi outro profeta extremamente usado para realizar milagres e grandes maravilhas e para ser uma grande autoridade religiosa sobre a nação de Israel. Era conceituado por Deus e conceituado pelo povo e até mesmo pelo rei que reinava sobre a nação de Israel na ocasião do ministério de Elias e no ministério de Eliseu. Eles eram profetas reconhecidos pela nação e pelo reino, pelo rei de Israel naquela ocasião, e através da vida deles grandes milagres e grandes maravilhas aconteciam. E nesses últimos dias Jesus quer fazer grandes obras e quer usar você para fazer essas grandes obras, para fazer com que o seu reino seja dimensionado nessa terra de uma maneira muito grande e abrangente. Eu falei que existe doença na carne, nos ossos, no sangue, mas existe doença na alma. E essa doença na alma é a pior doença que pode existir. E Jesus quer curar os doentes da alma, mas quer usar a você, a sua igreja, seus apóstolos, seus obreiros, seus ministros, nesses últimos dias. No livro de Lucas, capítulo 13, versículo de número 10, eu quero mencionar aqui um milagre que Deus fez, que era uma doença na alma. Uma mulher há 18 anos possuída por um espírito imundo, e esse espírito imundo tinha trazido uma enfermidade na sua alma, e Jesus libertara ela num dia de sábado, e os fariseus o censuraram, muitas pessoas o censuraram por Jesus realizar esse milagre no sábado, mas Jesus dissera: porventura não poderia eu libertar uma mulher que há 18 anos estava possessa de um espírito imundo? Esta enfermidade que atingia esta mulher, e que era uma paralisia, que era uma paralisia no seu corpo físico, mas na verdade era um espírito de enfermidade. E este tipo de doença não é para os médicos, é para Jesus de Nazaré. E nesses últimos dias que nós estamos vivendo, existem muitas enfermidades, muitas coisas que estão acontecendo dentro da tua casa, no seio da tua família, no aconchego do teu lar, na vida do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus amigos, dos teus vizinhos, que são enfermidades na alma. E essa enfermidade, os médicos não curam. O único que pode te outorgar o direito de ser livre, de ser liberto dessa doença, dessa enfermidade, é Jesus Cristo, Senhor de toda a glória. Então eu quero deixar esta mensagem para você nessa oportunidade. Deus que te abençoe, te guarde, te proteja e te livre de todos os males, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.